19h05, acho que dá para começar, né? Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou terapeuta ocupacional e diretora técnica do Instituto Luderi. Hoje a gente começa um novo ciclo aí do Instituto que agora começa oficialmente a funcionar dentro dos 3 eixos, né? Que o eixo clínica, que já vinha funcionando há 3 anos, o cotidiano, que a gente começou em maio, e agora o cursos e treinamentos que a gente vai iniciar e lançar já os 2 primeiros cursos que já começam no próximo final de semana. Qual que é a ideia e qual que é o objetivo? Que a gente converse hoje e comece a aguçar a curiosidade de aprender e a busca por soluções e por uma melhor qualidade de vida para crianças que estão dentro da neurodiversidade. O título da aula eu resolvi colocar como autismo / neurodiversidade. E aí ao longo do percurso aí nós vamos destrinchar essa neurodiversidade e vem com a importância da intervenção precoce e da inclusão. Falando um pouco de conceitos, desafios e quais são os benefícios desse trabalho. Para começar, né, o que é o transtorno do espectro do autismo? Ele é caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento que tem que interferir na capacidade de comunicação, de linguagem, de interação social e de comportamento. Então, para ser autista, precisa ter uma perda funcional nessas capacidades. Gente, pode ir mandando pergunta e falando aqui no chat, que conforme eu for lendo e conseguindo acompanhar, eu vou respondendo ao longo da aula, ou a gente deixa para conversar no final, se eu perder alguma aí no meio do caminho. Essa é uma divisão histórica aí de desde quando se começou a falar em autismo. Então, lá em 43, Kanner já falava em distúrbio autístico do contato afetivo. E com o passar do tempo, no primeiro DSM-1 lá, já se comparava autismo com sintomas de esquizofrenia infantil. Evolui em 94 CID-10 e DSM-4, onde é feito um estudo com mais de 1.000 casos, com 100 diferentes avaliadores, e aí finalmente em 2013 passa a se falar em transtorno do espectro autista. E dentro desse transtorno tinha o transtorno integrativo da infância, Asperger, transtorno global do desenvolvimento, síndrome de Rett, e na sequência vem em 2022 nessa revisão do DSM-5, que é isso que a gente vê hoje. Aí tem aí de 80, de 78, mas é todo um percurso. Mas por que é importante falar disso? Que essa mudança na classificação tem um impacto no que a gente está vivendo hoje. Então, hoje é difícil quem não tem um contato com um autista, quem não conhece um autista, as escolas, as salas de aula, às vezes com 3, 4 crianças dentro do espectro. Conforme ele sai do DSM-5, que antes disso era visto, síndrome de Asperger é uma coisa, transtorno global do desenvolvimento é outra, síndrome de Rett é outra, o transtorno desintegrativo é outra. Agora, o que a gente vê é que é um espectro, então tudo isso passa a ser considerado como TEA. Então, todas essas características vão estar ali dentro do mesmo CID. E o que tem que ter, tem que existir, de acordo com o DSM-5, para a pessoa, para a criança ser considerada autista. Então, são 2 critérios, sendo importante ter a clareza que
ela precisa ter, pontuar dentro dos 3 critérios A e pelo menos 2 do critério B. Então, a criança precisa ter uma dificuldade na reciprocidade socioemocional. O que é isso? É uma dificuldade de interação. Eu não consigo interagir com o outro, eu não percebo a presença do outro e não busco a interação de uma maneira típica. Consequentemente, tem um prejuízo na linguagem verbal, não verbal, nas interações, e tem dificuldade tanto de iniciar como manter relações. É bem comum a gente ver crianças que até tentam, que começam uma interação, mas se perde e não consegue dar uma continuidade. Então, esses 3 itens têm que estar presentes para realmente conseguir fechar um diagnóstico. Aí vamos para o critério B. Estereotipias. Então, a criança é aquela criança que faz movimento repetitivo. Então, tem o flapping, tem o andar na ponta dos pés, movimentar os dedos, que aí tem uma série de tipos. Insistência na rotina e padrões inflexíveis. Então, não pode sair nada do dia a dia que a criança se perde e pode ter aí uma crise. Adesão inflexível a temas, objetos ou alguma outra coisa. Eu só gosto de brincar de dinossauro. Ou eu só aceito o tema animais. E alterações sensoriais significativas. Então, precisa de 3 itens do critério A e 2 itens do critério B para realmente fechar o diagnóstico de autismo. E aí, é isso que eu venho falando, né? Que o DSM-5 traz mudança significativa nesses critérios e amplia a identificação de sintomas. E tem uma ênfase aí na observação do desenvolvimento da comunicação e da interação da criança. E aí, se a gente pensar em termos de Brasil, né? CID-10 versus DSM-5. Eu coloquei, até pus em vermelho aí, que é o que é muito comum de se ouvir e que socialmente todo mundo fala. É um autismo leve, moderado, severo. Só que isso não está escrito em lugar nenhum, em nenhum documento formal, nem no CID-10 e nem no DSM-5, mas é amplamente utilizado. Então é algo que todo mundo já ouviu falar e que, na minha opinião, acaba sendo mais fácil e mais acessível para a população geral. E aí, legalmente aceito no Brasil é o CID-10, que vem desde 2022, e como que o CID coloca? Ele classifica se a criança é ou não TEA, e aí ele vem com alguns especificadores. Bom, essa criança é autista e ela tem fala funcional, não tem deficiência intelectual. Ou é uma criança autista que não tem fala funcional e que tem deficiência intelectual. Então, assim que os laudos deveriam vir. Já o DSM-5, que também é amplamente utilizado, ele vem e coloca TEA, então colocou lá, pôs um F84, e aí ele classifica por nível. Então, é nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Significa que o nível 1 é aquele que precisa de pouca ajuda e o nível 3 que precisa de muita ajuda. Qual que é o problema dessa definição? Ela não tem instrumento sensível ainda para definir grau, ele não é descritivo e não facilita a comunicação na sociedade, porque pode dar uma dupla interpretação. Eu falar, olha, essa criança é uma autista nível 1. Para quem não conhece, o que é o nível 1? E um outro aspecto importante é que ele é impossível definir com total segurança antes da primeira infância. Então, ele vai ser seguro só na segunda infância. Significa que é só depois dos 7 anos que realmente pode se definir que, olha, essa criança é uma criança que está dentro do nível 1. E ainda assim, nada impede de, hoje ela é nível 1. Ela chegou na adolescência, ela teve uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa que mudou a rotina da criança, passou a ter uma demanda maior e passa a ter um prejuízo funcional maior e passa a precisar de mais apoio. Ela passa para o nível 2. Então, é complexo de pensar isso. E aí, novamente vem, né? O leve, o moderado e severo não é aceito, não é formal, mas ainda é amplamente utilizado e acaba sendo útil, né? Para se fazer entender de uma maneira geral. E aí a gente pensar na prevalência. O que está acontecendo?
Eu tenho 21 anos de formada, sempre trabalhando na neuropediatria e é visível, assim, trabalhei 11 anos no Hospital das Clínicas, sempre tendo clínica e antigamente não se ouvia falar, sempre existiu o autista? Sim, sempre, mas não com essa prevalência que a gente ouve hoje em dia. Então, o gráfico aí, né, que está aparecendo para vocês mostra que em 2004 era para cada 166 crianças, uma era autista. Em 2020, para cada 54 crianças, uma é autista. E o que a literatura fala é que tem perspectiva de que em 5 anos isso passe de 54 para 35. Então, significa que em toda a sala de aula vai ter no mínimo uma criança que vai estar dentro do espectro. Essa é a prevalência no Brasil, não é oficial ainda pelo censo, mas é o que a estimativa que se tem aí de autistas no nosso país, 54 milhões. Aí eu vou colocar algumas ideias norteadoras para a gente começar a pensar e ir desenvolvendo um raciocínio aí sobre autismo versus neurodiversidade. Coloquei algumas citações. Por exemplo, o autismo é associado a uma subconectividade entre os hemisférios cerebrais. O Danger falou isso lá em 2008. O cérebro das crianças autistas é, em geral, de 10 a 15% maior. No autismo, se observou inflamação nas regiões do cérebro que produzem a substância branca, num estudo de 2012. Se conseguimos entender o autismo, nós vamos entender o cérebro. É uma citação do Eric Kandel em 2000, que é o Prêmio Nobel de Medicina. Essa citação eu acho extremamente interessante e o que ela fala? Que alguns especialistas alegam que apenas passamos a diagnosticar o autismo numa frequência maior. No entanto, o diagnóstico melhorado dificilmente há de ser uma explicação para a escalada de 1 para 2.500 em 1960 para 1 para 59 hoje. Na verdade, não sabemos por que o autismo vem aumentando, aliás, não sabemos nem o que é o autismo. É uma síndrome? É uma doença? É um conjunto de comportamento? Não uma entidade biológica conhecida? A síndrome abrange um grupo altamente variável de sintomas e de comportamentos e pouco sabemos sobre onde ela se localiza no cérebro, por que ela ocorre ou o que ela desencadeia. Não tem como medir, a não ser por suas características externas. E aí vamos entrar nesse aspecto. A literatura atual fala que somente 5% dos casos têm um autismo puro, sem nenhuma correlação. Então, assim, é a minoria da minoria das crianças que realmente só tem o autismo, porque na maioria das vezes ele vem junto com o transtorno do déficit de atenção, com o transtorno desafiador opositor, com altas habilidades. Daí vem o uso desse termo, neurodivergência, que é um termo usado para descrever pessoas cujo funcionamento cerebral difere do que é considerado típico. Tem um movimento da neurodiversidade que busca trazer visibilidade para essas diferenças e normalizá-la no dia a dia, contribuindo para ambientes mais inclusivos. E a expectativa é que ela atinja aí de 15% a 20% da população. Existem grandes divergências, porque quem fala da neurodivergência fala como se não pode existir diferenças, é só um cérebro que funciona de uma maneira diferente, mas a gente sabe que não é bem assim, que os prejuízos funcionais existem e são importantes para a população. Ver se tem algo aí, não. E aí vem, né? O autismo é uma categoria balaio de gato para uma constelação inexplicável de sintomas? Fica a pergunta aí que nós vamos tentar responder e desvendar ao longo dos cursos, né? Como pensar e como fazer. E na sequência, pensar em qual que é a importância do diagnóstico precoce. Por que se fala tanto em diagnóstico precoce quando se fala em crianças, em diagnósticos de crianças de uma maneira geral?
E que é importante saber assim que sinais de autismo podem ser identificados desde o primeiro ano de vida. E a possibilidade de iniciar uma intervenção o quanto antes é um preditor extremamente importante na recuperação funcional desse transtorno do neurodesenvolvimento. E o diagnóstico precoce vai fazer com que intervenções sejam realizadas e diminuir o efeito cascata. O que é o efeito cascata? A criança com 1 ano ela tem uma quantidade X de alterações na fala, na inteligência, no comportamento, na coordenação. A criança que chega com 4, ela vem sofrendo esse efeito e essas dificuldades vão aumentar gradativamente. Graças a Deus, o número de diagnósticos precoces aumentou gradativamente de 2014 para 2016 e sugere sim que cuidadores e profissionais têm detectado e suspeitado do autismo mais cedo. Porém, não tanto quanto a gente gostaria. O gráfico não ficou tão visível, mas dá para ver aí, ó, que 18,7% só das crianças são diagnosticadas com 2 anos. A grande maioria, 40%, vai ser diagnosticada com 6 ou mais. Significa o quê? Que já passou toda a primeira infância, que é o período de maior plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral é quando o cérebro tá mais plástico, então ele consegue fazer conexões e fazer sinapses de uma maneira mais eficiente, de uma forma que uma área que não funciona tão bem passe a ser substituída por outra, assim, grosseiramente falando. E aí eu achei importante colocar numa live aí que vai ficar gravada, que as pessoas vão conseguir ver, rever, se quiser passar para as pessoas, quem está assistindo, vou passar para a vizinha. Tem uma lista dos principais sinais em bebês com TEA. Então, sim, é possível identificar bebês que já tenham sinais e características. E independente de fechar ou não o diagnóstico, iniciar o quanto antes a intervenção. Então, como é o bebê que tem características e sinais ali de estar dentro do espectro? Eles são bebês que sorriem pouco, têm pouca expressão facial, não se atenta a som, a ruído e a vozes, tem pouco interesse em olhar para a pessoa. Eu já atendi um caso de uma mãe que procurou pelo instituto, o bebê tinha 3 meses, porque para ela era nítido que, olha, ele não me olha, ele não faz contato visual durante a amamentação. E deveria estar fazendo. Então, ela conseguiu identificar muito precoce pela dificuldade de contato visual. Crianças mais irritadas, que não conseguem ser aninhadas, ser acolhidas, que têm problema grave de sono, que tem pouco ou nenhuma reação ao ser separado da mãe, não pode, uma criança tem que reagir e tem que esboçar um protesto quando é separado do cuidador principal. Então, aquela que vai muito fácil com o outro, que sorri, às vezes chega a criança para avaliação aqui, a criança entra pela primeira vez e tranquilamente, sem a mãe, falou, opa, não é um bom sinal. Então, a criança precisa tá ligada e ter receios com pessoas diferentes. Pouca adesão a gesto convencional. O que é isso? É aquela criança que não aponta, que não dá tchau, que não manda beijo. Pensando aí que a comunicação é 60% não verbal. Então, os gestos são extremamente importantes. Dificuldade de interação social, pouco engajamento social e baixa disponibilidade de resposta, tipo, dá a bolacha para a mamãe. E a criança não responde. Pega a bola. E ela não responde. Isso falando para uma criança aí de 1 ano. Comportamento arredio ao toque, aquela criança que não gosta de ser tocada. Pouca responsividade quando é chamada pelo nome. Então chama e a criança está desatenta e não olha. Tem crianças que chegam ao ponto de ter que tocar, então o adulto tem que ir lá e pôr a mão para ela conseguir olhar. Pouco ou nenhuma reação ao afastamento dos pais, incômodo incomum a sons altos, a texturas diferentes, que aí entra aquela parte que a gente viu lá dos critérios do DSM-5 que fala das alterações sensoriais, pouca demonstração de dor e de medo em situação perigosa, é outra coisa comum também e que precisa estar atento. Nossa, ele bateu a cabeça, caiu e
tá pleno, ele não esboçou nenhuma reação de choro, não é típico, então é uma coisa para prestar atenção. Dificuldade de foco e de finalizar a tarefa, que são aparentemente simples. Acesso de raiva, aquela criança brava que joga muito as coisas. E a maneira de brincar também é extremamente importante. Ela consegue ser funcional na brincadeira? Consegue pegar o carrinho e fazer brrr, dar a mamadeira para a boneca? Ela é capaz disso? Ou é uma brincadeira mais sensório-motora que bate, que enfileira? Então tudo isso é importante de tá atento. E para deixar muito claro que assim, sim, o diagnóstico precoce é extremamente importante e sim, ele é possível de ser feito o quanto antes. A gente já consegue definir e ter bem claro, um profissional que tenha bastante experiência na criança de 1 ano, se essa criança tem ou não características, se deve ou não iniciar a intervenção. E aí é a pergunta, né? É possível identificar sinais de alerta já no primeiro ano de vida? Sim, é extremamente possível. E aí tem 2 tabelas aí, um recém-nascido não faz contato visual nas mamadas. Ele é muito calmo ou ele é muito irritado? É o 8 e o 80. No primeiro ano de vida, é aquela criança que não pede nada, que não nota o outro, que não faz contato visual, que não se interessa por jogos sociais. A criança autista, ela não se importa muito em agradar o outro, em agradar o adulto. Igual a criança típica fez uma gracinha, brrr, o adulto riu, automaticamente ela vai repetir aquela gracinha porque eu quero, é recompensador para mim, o meu cérebro entende que isso é legal. A criança autista tanto faz, tipo, não ligo muito pro que o outro tá querendo de mim. Eu coloquei a EIDOS 2 aí para deixar que assim existe uma avaliação que é a EIDOS 2, que é uma avaliação padronizada, padrão ouro, que tem nota de corte para definir. Então, casos muito difíceis às vezes, porque as crianças leves, as crianças do nível 1, que muitas vezes desenvolve fala, que tem uma fala adequada, são as mais difíceis de diagnosticar e geram dúvidas, porque às vezes tem algumas características, mas não tem outras, e a EIDOS é muito útil nesses casos. E aí vamos, né, dando continuidade aí para, espero que tenha professores assistindo e que assistam para a gente começar a falar dessa questão, né, da inclusão. O que é a inclusão? Qual que é a definição da palavra inclusão? É um ato ou um efeito de incluir, a existência de uma coisa dentro da outra. E é isso que se fala, né? A criança neurodivergente, porque ela pode ser autista, ela pode ser TDAH, ela pode ser TOD, ela pode ter uma combinação desses 2 diagnósticos, precisa estar incluída dentro da sociedade. Não necessariamente, normalmente se fala em escola, né? Mas não. Tanto que a gente pensa em um dos eixos do Instituto é cotidiano, porque o cotidiano que é onde a vida acontece. Então, não só na escola. Então, a inclusão, o estar incluída em ambientes diferentes. Está no shopping, está numa festa de aniversário, está na escola, está num playground, está num hotel. E nós vamos falar um pouco mais especificamente da escola, porque o nosso objetivo maior aí, a minha idealização nesses anos de trabalho que eu tenho sempre foi atingir o máximo possível da sociedade e dos professores, tanto que um dos cursos vai ser voltado para professor, porque hoje em dia eu falo que a inclusão, né, o processo de inclusão se encontra num caos. Então é um caos, é difícil, é complicado, as escolas não sabem muito bem ainda o que fazer ou como fazer, mas eu também acredito que precisa vir o caos para depois vir a calmaria.
Então, acredito que nós que estamos aqui nesse momento, precisamos trabalhar para facilitar a vinda da calmaria, né? Então, que os professores são extremamente necessários. E o que a gente sabe é que nem sempre eles são treinados, né, para isso. Mas vamos voltar lá. Como que começa esse processo de inclusão? O grande boom da inclusão no Brasil vem com a Declaração de Salamanca, de 94, que é quando começa a se falar do assunto. Tem lá a década de 50 que começa a se falar alguma coisa, na década de 70 escolas comuns passam a permitir que os deficientes entrem em classes regulares, com o mínimo de adaptação, mas o boom mesmo e um marco é a Declaração de Salamanca. O que ela fala? Ela fala que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independente de qualquer dificuldade ou diferença que elas tenham. Escolas inclusivas têm que reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com a comunidade. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola. É linda, né? Essa citação, eu acho super, super bonita. E aí, com isso, né, no passar dos anos, vem acontecendo isso aqui, ó, isso que o gráfico tá mostrando. Esse fala especificamente da educação infantil e mostra em azul, o que está aqui em azul mostra a quantidade de matrículas em salas especiais, em escolas inclusivas, que para quem é mais antigo aí, que são as APAES, instituições especializadas em deficiência visual, em autismo. Então, o que acontece? De 2009 para 2020, ela passa de 47 mil para 7 mil. E, em contrapartida, a matrícula dessas crianças neurodivergentes em escolas regulares passa de 27 mil para 102 mil. O gráfico seguinte mostra a mesma coisa, mas já é no fundamental, mas é a mesma perspectiva. Um aumento, ó, considerável inverte, saem das instituições e vão para as escolas regulares. E aí o que acontece? Então o Brasil é um país de perspectiva inclusiva, tem uma legislação super legal, linda, com várias políticas de inclusão, tem um aumento da população neurodivergente, que é tudo que a gente falou, e com diagnósticos sendo feitos cada vez mais cedo. O que acontece? Qual é o impacto sobre as escolas? Qual é o preparo que esses professores têm para receber essas crianças? Nós vamos falar bastante sobre essa questão aí nos cursos, que é exatamente a nossa dor. Olha, eu vou na escola, eu tenho 220 crianças hoje aqui no Instituto, e a dor olha, eu tenho 5 crianças que precisam de um plano de ensino individualizado e a escola não sabe, não sei como fazer. Olha, eu preciso ter um assistente especializado, eu preciso de alguém acompanhando essa criança, que muitas vezes é um autista não verbal, mas onde? Quem vai ser essa pessoa que vai estar tendo um preparo para acompanhar essas crianças? Como que está acontecendo esse movimento? E aí a gente vai falar um pouquinho do ABA, a análise do comportamento na escola. Então todo mundo já ouviu falar, né, do ABA, que é o padrão ouro para tratamento do autismo. Agora existe a grande polêmica aí do governo que está tentando mostrar e tem frentes tentando fazer com que se acredite que o ABA não é adequado, que as crianças, comparando o ABA a um sistema manicomial, absurdos que vêm sendo ditos, que vão totalmente contra qualquer referência robusta que tenha na literatura. Não existe isso, todo mundo sabe que o ABA, que a ciência ABA é extremamente indicada para o tratamento,
mas é cara, financeiramente é inviável. Então tem toda essa tratativa aí, esse movimento que vem sendo feito para tentar colocar como algo não efetivo, mas sim, é efetivo. E a comunidade vem aí tentando ao máximo fazer com que isso caia por terra, né, e que as crianças não percam o pouco que elas já têm de intervenção. E então vamos lá. A ciência do ensino e da aprendizagem que busca entender como é que o ambiente afeta o desenvolvimento humano e ensina comportamentos socialmente aceitos e relevantes. E quando a gente fala em aba na escola, a gente vai falar exatamente disso. O que eu tenho que fazer no ambiente? Como eu vou pensar no que desencadeou aquele comportamento? Qual foi o antecedente? Qual foi o comportamento? Qual foi a consequência? Então, são conceitos que precisam ser desvendados e que precisam ser ensinados para essas pessoas. Os professores têm que ter acesso a essa informação. Tem que ter auxiliares, assistentes especializados que consigam entender esse funcionamento das crianças neurodivergentes. E aí a aba vai ter um impacto na comunicação, na parte acadêmica, na parte social, na parte adaptativa e também na independência das crianças. E o que nós vamos fazer? O que o ABA faz dentro da escola? Levanta repertório de comportamento, praticar procedimentos de ensino que já foram testados, que são devidamente comprovados, vai compreender a motivação e a função daquele comportamento, vai construir possibilidade de modificar o ambiente, vai orientar sobre o que tem que ser ensinado primeiro, vai definir alvo direto, vai auxiliar na construção do PEI, vai proporcionar uma aprendizagem sem erro, com uma hierarquia de ajuda. Então começo com muita ajuda, vou diminuindo gradativamente até a criança ser capaz de fazer sozinha. E uma formação continuada e orientação para os professores. Então, todos esses itens a gente vai aí tentar mostrar da melhor forma possível, de uma forma prática, porque isso também é algo que eu vejo que falta. Por isso que quando eu pensei a formação dos professores, o curso Instrumentalizando o Professor e a formação do assistente especializado, eu pensei que tem que ter prática. Então, nós vamos falar muito de prática, tipo, olha, como que nós vamos fazer para vocês testarem isso, porque é totalmente diferente da teoria. Mesmo a gente sai da faculdade, ótimo, tenho teoria, a hora que você vai para a prática, não, nada acontece. E quando a gente pensa em espectro, né, espectro do autismo, eu tive uma aula de autismo, entendo tudo sobre autismo, mas é um espectro, significa que ele vai de 1 a 99 e que eu nunca vi uma criança igual a outra. Por mais que tenham aqueles critérios diagnósticos, a hora que você chega para ver os bonitinhos, são totalmente diferentes, com demandas totalmente diferentes, com funcionamentos diferentes. Então, pensem também sobre isso, que é algo que nós vamos falar muito nos cursos, a importância da prática, da supervisão constante. Aí eu coloquei só para chamar um pouco a atenção dos professores, que é algo que nós vamos falar, quem conseguir assistir a aula de domingo, né? Amanhã nós vamos ter a aula do Denver e no domingo específica de orientações práticas para os professores. Então eu coloquei alguns tipos de adaptações aí só para exemplificar tudo que dá para ser feito na escola. E aí vem, né, falas atribuídas para definir a escola e os professores. Então, são falas que eu já ouvi ao longo da vida aí, de famílias. Os professores não são capacitados, os professores têm medo de crítica e são pouco disponíveis. A escola não se esforça para mudar, elas são rígidas e são inflexíveis. A escola não está preparada. A escola não tem recurso para professor auxiliar. As salas de aula são lotadas, como que eu vou dar atenção especial? Nossa, a professora do ano passado era muito melhor com meu filho. Os professores não são preparados para entender meu filho. E aí vem, né? É como pensar e como planejar essa junção, né? Esse casamento que seria o ideal de acontecer, educação com saúde, que seria o máximo. Então, como pensar na necessidade específica do aluno, o que eu vou precisar complementar, o que eu vou precisar suplementar ou adaptar. E qual que é o papel
da escola e dos centros especializados. Como pensar isso? O que é um ideal de funcionamento? O ideal seria que tivesse uma interação entre a escola, entre a família e os profissionais especializados para identificar a necessidade de aprendizagem e de comportamento do aluno. Então, o ideal seria que a equipe multiprofissional que atende aquela criança, a TO, a fono, a psico, estivesse em contato direto com a escola e com a família e todo mundo falando a mesma língua para proporcionar uma funcionalidade maior para aquele pequeno na escola. Esse cenário ideal é sempre possível e viável? Não, não, porque a gente sabe que muitas vezes, se a gente pensar, eu falo que eu tenho o privilégio de atualmente lidar com uma população que, na grande maioria, frequenta escolas particulares e tem o acesso ao convênio, mas na maioria das vezes essas crianças não têm nem terapia. Então, se não, como é que vai ter a união da equipe multidisciplinar com a escola se nem a terapia existe? Então, tem muito professor de escola municipal, de escola estadual, que samba, que eu falo que tem que sambar ali, que dançar para conseguir esse desafio de como fazer, como eu faço. Eu tenho uma sala de 20, desses 20 eu tenho 5 inclusão. Então, seriam 5 planos de ensino individualizado e o grande desafio que eu falo que é a cereja do bolo, que é pensar a necessidade individual do Joãozinho, da Mariazinha, dentro do coletivo. Como é que eu vou fazer para trabalhar a necessidade individual dentro de um ambiente coletivo? Os pontinhos de interrogação. E aí com isso, né, vem os 3 eixos do Instituto que eu coloquei lá no começo. A gente tem o atendimento clínico, a gente tem o atendimento do cotidiano e agora vem com essa ideia aí do treinamento. Nesses 20 anos de experiência aí que eu tenho, acho que uns 10 só com, mais especificamente com autismo, é muito claro para mim, assim, é claro como água, a literatura vem para reafirmar isso que eu vou falar aqui para vocês, que se não existir uma participação e um treinamento da família e da escola, o que é feito na clínica não consegue, a gente não consegue ver resultados eficientes, não consegue a tão falada generalização. O que é generalização? Generalização é quando a criança consegue, ele chega aqui no instituto e cumprimenta a terapeuta, dá um beijo na Renata de oi. Isso é considerado generalizado, sim, em todos os lugares que ele chegar, ele também cumprimentar as pessoas. Aqui ele faz pareamento de cor, ele faz na escola, ele faz em casa se a mãe pedir para brincar. Então, por isso que a gente vem aí nessa expectativa, sendo poliana e pensando o máximo de idealização mesmo, que a gente consiga pensar em trabalhar clínica com cotidiano e vindo agora aí com força no treinamento para expandir isso cada vez mais. E aí essa que é a filosofia Ludéria aí de assistência, pensar nos ambientes diferente. Então, como que eu vou pensar a família, como que eu vou pensar a escola dentro desse ambiente clínico. E quando a gente fala em cotidiano, né, que é para pensar o cotidiano domiciliar, que é onde a criança passa a maior parte do tempo. Então, tem que generalizar os aprendizados e os comportamentos em casa. É o primeiro passo, é o principal. Então, se a família está treinada, se a família entende aquele funcionamento, é meio caminho andado para fazer isso no social. Então, como é que é o fazer o acompanhamento em ambiente social? É um serviço de suporte. Então, o terapeuta, o assistente especializado, que é um profissional que a gente precisa formar, porque não tem. A gente tem terapeutas. O mercado hoje está em defasagem. A terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, já é um mercado que não tem. Tem muitas clínicas com poucos profissionais para atender. E aí, quando a gente pensa em assistentes especializados, menos ainda.
Então, assim, a gente coloca no nosso curso como pré-requisito estudantes de graduação ou profissionais de áreas da físio, da fono, da TO, da pedagogia, da educação física, do serviço social, da enfermagem, que queira, que tenha interesse nessa área. Porque, além disso, a gente vai montar uma página no nosso site disponibilizando pessoas. Tipo, olha, a família precisa de alguém, tá procurando por alguém, tá? A gente tem alguém aqui para indicar. Acompanhamento escolar e especializado e o acompanhamento escolar. Mas para isso funcionar, a gente precisa ter profissionais para fazer, para oferecer como quem é que vai estar nessas escolas. Que o cenário que a gente vê hoje são estagiários da pedagogia que muitas vezes ficam e assumem, mas eles estão fazendo a faculdade de pedagogia, mas não tem essa base, porque são poucas as universidades e as faculdades de pedagogia que têm na grade a parte de inclusão. Então, assim, a importância da formação. E aí eu coloco para vocês, para a gente ir finalizando, o curso de treinamento de acompanhante especializado no TEA, que começa dia 19 de outubro. Tem mais informações para quem quiser, tem lá no link da bio do Instagram. E o Neurodiversidade na Inclusão Escolar, instrumentalizando o professor. Esse é voltado para professores, tanto da educação infantil como do Fundamental 1, por enquanto. A gente por enquanto não vamos pegar ainda Fundamental 2, que começa dia 12 de outubro. Gente, amanhã a nossa aula começa às 10 e nós vamos falar especificamente do método Denver, que é uma abordagem que vai ser muito focada nos dois cursos e que é a nossa maneira de usar os preceitos da análise do comportamento do ABA na intervenção da criança pequena, que é o nosso foco maior aqui no Instituto. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Marcela está perguntando se após o encerramento vai ficar disponível. Vai, Mar, vai ficar gravado. Quem mais? Tá, acho que não tem mais nenhuma. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu vou terminar, eu adoro essa frase. É muito mais aos campeões do impossível do que aos escravos do possível que a humanidade deve sua evolução. Então a gente precisa ser campeão do impossível para mudar esse cenário aí de tanta dificuldade para as nossas crianças. Aí tem um contato, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, vai estar gravado, tem esses contatos lá, é só buscar pela gente. E não deixem de entrar amanhã às 10.